Teoria. Vamos teorizar sobre o novo filme Pânico, somente Pânico, que vai estrear em janeiro de 2022. Aí também foi descartada a ajudante do Roman no 3, que era a Angelina, que ela fazia a Sidney nos filmes Facada. Tá vindo para ser o estopim de tudo, como o Pânico foi no passado. No passado nós tínhamos aquele marco que foi Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Halloween, e depois foi decaindo porque foram inúmeras continuações, histórias sem pé nem cabeça, e aí posteriormente estagnou o suspense e terror, e Pânico veio e deu o boom, que depois, não sei o que vocês fizeram no verão passado, ressuscitou Halloween, mas um teste falando sobre algo que eu acho bem interessante. Teoria. Vamos teorizar sobre o novo filme Pânico, somente Pânico, que vai estrear em janeiro de 2022. Destrinchar tudo que a gente puder imaginar e assim, as correlações que eu tenho de Pânico são: no 1, os assassinos eram o Billy e o Stu. No 2 era a senhora Loomis, mãe do Billy, com o Mickey. Sempre teve essa correlação, tipo, o Billy convenceu o Stu, dois amigos se juntaram para a vingança pessoal do Billy em si. Sendo que no 3 teríamos mais revelações, né? Para quem assistiu todos os filmes. No 2, a senhora Loomis, mãe do Billy, convence um psicopata, mas um amigo como o Stu, o psicopata do 1, a se juntar com ela e se vingar pela morte do filho, que ela achava que a culpada da morte do filho dela era a Sidney. Em si era, mas era porque o filho dela era um maluco desnorteado que queria matar a garota. No 3 é tudo revelado que o estopim de tudo era o irmão da Sidney, ou seja, no 1 e no 2 tinha a correlação do Billy e da mãe do Billy. No 3 tinha o irmão da Sidney, que ele era o fator principal que acarretou tudo desde o 1, por ter sido abandonado e etc. Que até hoje eu acho o motivo mais plausível em si, no contexto geral dos 3 filmes, que eu vejo como um só. O 4 nós tivemos a prima da Sidney, que queria ser famosa, queria ser uma heroína que ela via, ela sentiu uma inveja muito grande da prima dela. E em si, se a gente analisar, coisa que ninguém para pensar, é a correlação da Jill do 4 com o Roman do 3, porque ela não era só prima da Sidney, ela era prima do Roman. Em si, o que eu analisava sempre e analiso é porque tivemos 2 roteiros deixados de lado. Um deles, o Kevin Williamson queria que fosse uma seita de jovens fanáticos pela Sidney, os vilões do Pânico 3. E foi descartado isso. E no 3 revelaria que o Stu, que era o ajudante do Billy do primeiro filme, o que levou a televisão na cabeça, não tinha morrido, estava preso e ele comandava essa seita de dentro da cadeia. E no final ele se revelaria. Não teve. Aí também foi descartada a ajudante do Roman no 3, que era a Angelina, que ela fazia a Sidney nos filmes Facada. No Pânico 3, presta atenção nisso. A história dela no Pânico 3 seria o que? Ela seria uma ex-amiga de escola da Sidney, que virou atriz, e ela tinha uma tara maluca pela Sidney, e ela era namorada do irmão da Sidney, e assim ela ajudava ele. Tanto que ela leva a facada no ombro, mas descartaram essa história dela, descartaram o plot da personagem. Depois, posteriormente, no 4, o Kevin Williamson reutilizou a personagem Angelina, não usou a mesma personagem. Ele usou o background da personagem, a história da personagem Angelina, e jogou para Judy Hicks, que é a policial que ajuda o Dewey. Essa policial Judy Hicks, praticamente, ela tem o background de história que a Angelina teria. Ser ex-amiga de Sidney da escola, de ter estudado com ela, Sidney não lembrar dela, todos os auês. Só que o que não vimos da Judy é a parte de ser vilã como
a Angelina seria. E aí foi o que eu sempre pensei. O que faltou? Tivemos a Jill e o Charlie como vilões. Nesse novo Pânico vai ter um dos novos protagonistas, novos heróis da história, os jovens novos. E se a gente analisar, se eles quiserem reutilizar o roteiro de uma seita atrás da Sydney, esses jovens que a gente está achando que vai ser novos protagonistas não serão também, pode ser a tal seita. Ou se reutilizar também o roteiro, vai ter um assassino atrás deles e vai ter a revelação de um outro assassino por trás da Jill, que seria a Judy, que seria bem interessante. Imagina o novo assassino perseguindo a assassina anterior, que seria assim a história de Pânico 5, que também foi limada, que Pânico 4 foi programado para ser uma nova trilogia, né? E na época a Jill sobreviveria e a Sydney seria dada como morta. E em Pânico 5, a Jill seria perseguida por um assassino que queria matar ela, porque ele sabia que ela era a autora original dos crimes e não uma heroína. E posteriormente a Sydney se revelaria viva depois, mas foi limada. Imagina essa background também da Jill ser jogada para Judy. A Judy ser a assassina sobrevivente que seria perseguida pelo novo assassino que sabe que ela é assassina. E ao mesmo tempo ela ser a assassina tentando ainda perseguir o trio. Aí teríamos as partes do trio fugindo de um assassino que posteriormente seria ela. Teríamos que entender o que o Wes Hicks, que é sobrinho, algumas pessoas dizem que ele vai ser sobrinho da Judy, e outros dizem que vai ser filho. Teria a ver com a história. E o que seria legal para o legado do Wes Craven em si, o legado do filme Pânico em si, de revisitar o passado. E a melhor forma de revisitar o passado seria um personagem de agora, do novo Pânico, ter ligação com alguém dos filmes anteriores, principalmente do primeiro, né? E uma coisa bem interessante para mim é o que esse novo filme ele está vindo para ser o estopim de tudo, como o Pânico foi no passado. No passado nós tínhamos aquele marco que foi Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Halloween, e depois foi decaindo porque foram inúmeras continuações, histórias sem pé nem cabeça, e aí posteriormente estagnou o suspense e terror, e Pânico veio e deu o boom, que depois, não sei o que vocês fizeram no verão passado, ressuscitou Halloween, veio com uma energia boa e se manteve por um tempo. Depois o terror diminuiu de novo, Pânico tentou voltar com a guinada no 4, mas não conseguiu. E agora no 5, que vai vir só como Pânico, ele quer vir ousando também, para criar algo novo e para poder puxar novamente, como fez em 1996.